E aí, gurizada, tudo bom? Ricardo, professor de História. A gente vai seguir aqui mais um pouquinho na Idade Média, já quase terminando, quase concluindo, porque faltam algumas coisas importantes para a gente passar para a Idade Moderna. Vocês já estão percebendo essa diferença, né? No que está acontecendo, que está acabando, o feudalismo está ficando mais fraco, enfim, a gente vai entender um pouco melhor, tá? Mas uma das coisas importantes ainda na Idade Média é a Guerra dos 100 Anos. E a gente precisa saber o que está rolando na Guerra dos 100 Anos. Até porque a gente já meio que passou por ela, vimos algumas coisas, só que agora a gente vai entrar nela e entender várias coisas, tá? Porque a importância dela é o seguinte: motivos. Por que rolou essa Guerra dos 100 Anos que não durou 100 anos, né? Vocês vão calcular aí e vai dar 100 e... Calcula aí as áreas de vocês, tá? Mas eu já sei quanto. Guerra dos 100 Anos durou mais do que 100 anos. Bom, motivos. Tensão em Flandres, né? Flandres hoje é a região da Bélgica. Essa região economicamente era vinculada à Inglaterra, né? Eles precisavam de lã para produzir, a lã vinha da Inglaterra, né? Mas ela pertencia à França. Então, problemas, né? Estava vinculada, pertencia a um, mas economicamente ao outro. É uma região rica, importante. Importantes feudos da França pertenciam aos reis ingleses, como o norte, a Normandia, o norte da França ali, pega Paris, o norte de Paris, e o sul, a Aquitânia, né? Também a região, aquela ponta ali, aquele chifrinho que fica na ponta da França, que é a Bretanha, também é vinculada, e enfim, outras questões que a gente vai ver. Mas, por exemplo, a Aquitânia, Leonor da Aquitânia, né, que era a dona da Aquitânia, ela casou com Henrique II, e Henrique II e ela tiveram um filho, Ricardo I, Ricardo Coração de Leão, meu xará, e a partir dali, de Ricardo Coração de Leão, a Aquitânia também passou a pertencer à Inglaterra. Então, tu vê, olha só, o Duque da Aquitânia passou a ser os reis da Inglaterra. Eles eram vassalos do rei francês, só que esses caras também eram reis. Rei da Inglaterra, estranho, né? Então o cara era dono do sul da França, o norte da França e mais a Inglaterra, só que era vassalo do rei da França. Enfim, relações feudais. Isso é uma coisa complicada, espero que vocês já tenham entendido em tudo que eu já expliquei. Sucessão do trono francês. Em 1328, morre o rei Carlos IV e seu parente mais próximo é o seu primo, Eduardo III da Inglaterra. Claro que os franceses não queriam um rei inglês, né? O cara ia comandar Inglaterra e França agora. Poxa vida, dominou tudo, né? Então, eles vão coroar um parente um pouco mais distante do Carlos IV, né? Que vai ser o Filipe de Valois. Né? Nome bonito, né? Olha só, Valois, francês, bem francês, que vai se tornar o Filipe VI. Esse Filipe VI, em 1337, ele tenta enfraquecer, né? Pretendendo enfraquecer o poder da Inglaterra. Na França, ele vai invadir o sul, que pertencia à Inglaterra, o Ducado da Aquitânia. E assim Eduardo III não deixa por menos e vai declarar guerra à França. Né? Primeiro, esse cara já não é um parente muito próximo, ele já é de uma outra família, né? A família já é Valois. Então a dinastia que vai entrar na França é a dinastia Valois. E ainda assim, não é um parente muito próximo. Ainda assim, vai invadir o meu território? Não, só um pouquinho, vou declarar guerra. E aí começa a Guerra dos 100 Anos, tá? Então, uma perguntinha, olha só que bonitinha a perguntinha que eu fiz. Por que a guerra tão demorada? Por que durou 116 anos a guerra? A guerra não era de batalhas diárias, né? Como a gente imagina uma guerra hoje e estuda as guerras mais recentes. Na Idade Média, essas guerras, elas tinham batalhas quase que marcadas, né? Eu vou invadir, quase que tu marcava horário, dia, daqui a 6 meses, era uma coisa mais ou menos assim, 6 meses, a gente vai lutar no lugar tal, em tal região, olha, era quase isso, né? Então, essas guerras, elas tinham uma motivação também importante, na Idade Média, que era obter recursos para a nobreza, né? Porque essa nobreza vai invadir uma cidade, uma região, e vão promover saques, né? A pilhagem, né, que a gente chama, né? Enriquecendo esses nobres guerreiros. Então isso também era uma outra questão importante. Poxa vida, estou meio mal aqui, os recursos estão, né, escassos, vamos aproveitar essa guerra e vamos invadir lá a tal cidade dos franceses, ou o contrário.
e a gente vai pilhar essa cidade e vamos adquirir mais riquezas, né? A gente vai pilhar, roubar essas riquezas. Bueno, fortalecimento do poder real é importante aqui, né? Principalmente na França, inclusive com a derrota do Duque da Borgonha, porque a Borgonha, região da França, era uma região rica, importante, e esse cara, o Duque da Borgonha, os duques da Borgonha, tinham pretensões sempre ao trono francês e se associavam aos ingleses. Então, na medida em que eles vão ganhando território e batalhas, esses duques vão enfraquecer o seu poder, tá? Então, os ingleses sendo derrotados, perdem os borgonheses também, enfim, os borgonhos, não sei como é que se diz o pessoal que nasce lá, tá? Mas é isso, o poder deles vai enfraquecer. Importância também da popularização do arco e da flecha no exército inglês, né? Eles aprendem com os ingleses, isso vai permitir que os plebeus, a serviço do rei, pudessem, pela primeira vez, enfrentar nobres, cavaleiros, né? Que somente lutavam a cavalo. Tá aqui a expressão hoje que a gente chama os cavalheiros. Cavalheiros vem de cavaleiro. Sim, o cara que montava a cavalo. E eram esses caras que vocês já viram, já estudaram, eu já falei aqui na Idade Média, eram esses caras que lutavam, né? Os nobres, os belatores, né? Tinham os que oravam, tinham os que lutavam e tinha o povo, os plebeus, né? Esses caras somente trabalhavam. Então aqui o rei inglês, ele vai contratar, vai trazer uma população humilde e vai dar arco e flecha para eles e eles vão, virar para cima e atirar aquele arco e flecha e vão matar nobres. Isso vai acontecer depois com a França, mas quem começa isso são os ingleses. Isso é importante também para centralizar o poder, ou seja, os reis, pela primeira vez, eles vão ter exércitos. Não vão ser nobres, o duque, o conde e não sei mais quem. Não, não. Vai ser o povo. Eles vão trazer o povo para o exército pela primeira vez. Isso vai ser importante para centralizar o poder. Então os nobres vão perder um pouco a importância, né? Daí a gente vai falar um pouco sobre essa pessoa aqui que nós já estudamos, já vimos alguma coisa a mais, que é a Joana d'Arc. Olha que bonitinha a pintura aqui do século XV, né? Essa iluminura, bacana. Joana d'Arc virou santa, né? Ela disse que viu 3 santos, São Miguel, Santa Margarida e não sei mais quem. Ela disse que viu 3 santos, né? Deixa eu contar essa história para vocês. Mas vamos mais adiante, olha só. Ela era filha de camponeses, que aos 13 anos de idade, em 1425, dizia ouvir vozes de santos que lhe ordenavam lutar contra os ingleses e coroar o filho de Carlos VI, que havia morrido. Então o novo rei, vai ser o Carlos VII, precisava ser coroado. E ela ouviu essas vozes que mandaram ajudar e lutar. Bom, o príncipe Carlos de Valois, ele governava desde 1422, mas não era coroado porque os reis franceses eram somente coroados na Catedral de Reims, que eu já mostrei para vocês, né? E já falei sobre isso na arte gótica, mostrando a igreja, a Catedral de Reims como ela era. Ela estava sendo dominada nesse momento pelos ingleses, né? E essa tradição, ela remontava ao primeiro rei dos francos convertidos ao cristianismo, e Clovis, lá atrás, né? Logo depois, logo que começa a Idade Média, né? E quase todo o norte da França, como eu já disse, era a região dos ingleses e Reims estava dominada. Então ele era príncipe, governava, ele é o rei praticamente, só que ele não era coroado. Então, na tradição medieval, e a importância dessas tradições medievais sempre, né, do simbolismo medieval, esse cara não era rei ainda. Ou seja, o trono ainda estava em disputa. Porque não foi para a catedral, não foi abençoado por Deus, digamos assim, é essa toda a simbologia divina dos reis. Então esse cara não era rei. E Joana d'Arc é quem vai ajudar ele, tá? Ela era camponesa, mulher, se dizia com a missão divina de salvar os franceses. Então ela vai se tornar famosa no reino, mas apenas em 1429 que ela vai conseguir encontrar-se com o herdeiro, com o Carlos de Valois. Ela vai conseguir ver, ela vai conseguir chegar no Carlos de Valois em 1429 apenas, tá? Olha só que legal. Depois desse encontro na verdade se dá de uma forma muito bacana, que acontece mais ou menos da seguinte forma. Marca um tal do encontro.
Então tá, estão todos aqui e vamos fazer o seguinte, ninguém conhece o rei, não tem TV, não tem propaganda, não tem panfleto, não tem jornal nessa época. Ela não sabe, ela não tem ideia como é que é a cara do rei. Vamos dizer que é esse outro nobre aqui, é o rei. Então tá, daí chega ela ali, entra nesse salão onde foram apresentados e ela vê toda a roupa, todo aquele diferencial, aquela pompa e, né, diz os livros de história, né, alguns historiadores, que ela teria se prostrado, ou seja, ela teria feito reverência ao verdadeiro rei que estava com uma roupa mais simples, se escondendo, tentando enganar, fazer um truque, já que essa pessoa se diz mandada por Deus, ela vai ter que me descobrir. E realmente ela se virou e foi atrás do verdadeiro Carlos de Valois. Ela descobriu quem era nesse encontro. Ficaram todos impressionados. E daí o que aconteceu? O príncipe Carlos de Valois, ele alojou num exército de 2.000 soldados, né? 2.000 homens, e vestida como um homem, usando armadura e tudo, né? Ela venceu os ingleses na Batalha de Orleans. As pessoas ficaram impressionadas. E ela seguiu uma sequência de vitórias. Em julho de 1429, o príncipe Carlos de Valois foi sagrado na Catedral de Reims, Carlos VII. Ou seja, um grande feito para ela, graças a ela, uma sequência de vitórias, conseguiram chegar a Reims, dominar a cidade. Ela foi capturada em 1430, logo em seguida, né? Olha só. E daí o que acontece? Ela foi entregue aos ingleses, foi julgada e condenada por bruxaria. Como assim ela foi entregue para os ingleses? Porque aqueles franceses da região da Normandia, eles tinham a sua fidelidade, o seu juramento ao dono dessa região, que era o rei inglês. Ele era o duque da Normandia. Então, mesmo sendo francês, por mais que a gente possa pensar, não, mas esses caras eram franceses traidores. Não existia isso. Existia a fidelidade à terra. Lembrem que é o feudalismo. Esse cara não devia fidelidade ao rei, devia fidelidade ao dono das terras, ao senhor feudal. E o senhor feudal era o rei da Inglaterra. Então, esses caras dessa região do norte da França entregaram ao seu senhor, que era inglês. Enfim, isso é detalhe nosso que a gente pensa hoje. Fizeram o que devia ser feito para eles, lugar onde eles nasceram e tudo mais. Entregaram. Ela foi condenada por bruxaria, né? Foi queimada viva em praça pública em 30 de maio de 1431, aos 19 anos de idade. Era uma guria, uma menina, né? Em 1456, logo em seguida, né? Ela foi inocentada pela igreja por esses crimes a que for acusada, né? E olha só, em 1920, o Papa Bento XV, ele canonizou essa camponesa, que hoje é reconhecida como Santa Joana d'Arc. Santa, hoje ela é santa, né? Santa Joana d'Arc. Né? Mas olha só, falou com santos, ela se vestia como homem, e era uma mulher comandando o exército, coisas terríveis. Tudo isso aí quer dizer que tu é bruxa. É mais ou menos isso, né? Na lógica deles, com esse pensamento que hoje a gente pode chamar de um pensamento tacanho, preconceituoso contra as mulheres e tudo mais. Poxa vida, é verdade? É, mas na Idade Média era assim, mulheres não faziam esse tipo de coisa, homens não faziam outras coisas. Tinha essa vida cultural entre homens e mulheres, era muito mais separada. Se hoje existe todas essas questões de preconceito contra mulheres e diferenciação entre homens e mulheres, imagina na Idade Média. E é claro, poxa vida, é bruxa, o demônio te possuiu, vamos queimar viva. E queimaram viva, não foi difícil, sabe? Mas em seguida a igreja reviu, tá? E olha só, a morte de Joana d'Arc, ela foi impulsionadora do exército francês, que em 1453 tomaram o último reduto inglês na cidade de Bordeaux. Ou seja, eles ainda tinham algumas regiões, mas lá já tinha acabado a Guerra dos 100 Anos. Em 1453 tinham ainda Bordeaux na França. E daí, essas vitórias dos franceses, e que essa morte foi mais impulsionadora ainda das lutas por parte dos franceses, gerou um certo nacionalismo por parte de um orgulho francês, enfim, tudo isso acabou com que o último território inglês na França fosse perdido em 1453, já anos depois do final da Guerra dos 100 Anos, tá?
Então, a importância dela para os franceses é um símbolo nacional da França, né? O que a gente conhece hoje no mapa pela França é a França hoje, graças à ação dessa mulher e tudo o que ela foi responsável por impulsionar um primeiro sentimento de nação, de nacionalismo que vai surgir na Europa Ocidental, muito provavelmente seja com os franceses a partir da ação dessa mulher, que hoje é santa, Santa Joana d'Arc, tá? Então, galera, Guerra dos 100 Anos é isso aí. Valeu por enquanto. Até mais.